Bem-vindos ao Underground do Booktube. Hoje vamos falar sobre uma das minhas séries favoritas, que está aqui. Eu esperei vir para a casa da minha mãe para gravar esse vídeo, porque eu estava na minha casa e os livros não estavam lá. Eu só estava com o quarto, que foi o que eu finalizei recentemente. Então eu queria gravar com os 4 na mão e mostrar para vocês também. Olha a situação ao longo dos anos, foi ficando mais clean. Esse aqui quase não dá pra ver as marcações, mas estamos aqui com Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. E eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com essa leitura ao longo dos anos e porque eu gosto tanto dessa série. Então, pessoal, eu vou começar falando que eu tinha um preconceito com a Helena Ferrante, acho que por causa dessas capas bonitinhas que me lembram o livro Tiquilite. Você não pensa que vai encontrar uma história, tipo, bem pesada com essas capas aqui. Então eu nunca tinha me interessado pela autora. Uma resenha negativa da Tatiana Feltrin também sobre os livros me desmotivou ainda mais. Porque quando existe alguém que a gente confia e no quesito leitura de livros, né, nós costumamos seguir, né, as recomendações dessas pessoas e evitar ler algo que a pessoa não gostou, apesar de que gosto nunca é unânime. Mas aí, um dia, eu acabei lendo o livro da Helena Ferrante, O Amor Incômodo, não sei em que contexto. Acho que eu queria saber, né, afinal, muita gente falava. Queria saber minha opinião e escolhi pegar um livro único dela. E eu gostei do Amor Incômodo relativamente. Até porque foi o primeiro livro que a Helena Ferrante escreveu. E eu achei a escrita com potencial, mesmo achando um livro razoável. Então eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance e vou ler a famosa Tetralogia Napolitana, que é o que todo mundo fala dela. Acabou que ia ter uma leitura conjunta com a B, acho que eu não lembro se era B Borges, era um canal aqui do YouTube, ela raramente posta vídeos hoje em dia. Ia ter uma leitura coletiva de A Amiga Genial e eu entrei nessa leitura coletiva e foi assim que eu li esse livro pela primeira vez. É engraçado porque até marcação de lápis tem nessa minha edição, coisa que eu não faço há muito tempo, que é marcar meus livros com lápis. Hoje eu só marco com post-it mesmo, a não ser que seja não ficção, aí eu marco com lápis. E aí eu fui e li, então, A Amiga Genial, e se tornou um dos meus livros favoritos. É uma série que foi famosa há uns anos atrás, teve seu período de hype. Eu não peguei o hype no tempo, eu fui ler anos depois de ter passado o hype. Então, acredito que muita gente já leu, que tá bem ultrapassado. Eu até pensei se eu faria esse vídeo pro meu canal, mas eu quis ter um vídeo pra essa série aqui, porque foram anos lendo. Então, esse livro aqui eu li em 2020. Esse livro aqui, História do Novo Sobrenome, eu li em 2021. História de Quem Foge e Quem Fica, eu li em 2022. E História da Menina Perdida, eu li em 2025. Então, eu demorei bastante pra terminar, né? Eu fui lendo um por ano e depois dei um intervalo maior. A Amiga Genial, que é o primeiro livro da série, vai falar sobre a história de 2 meninas, que é a Lila e a Lenur. Tudo narrado dentro do ponto de vista da Lenur. Nós temos um narrador em primeira pessoa nesses livros. E como nós sabemos na literatura, um narrador em primeira pessoa não é confiável, porque ele dá o ponto de vista que ele quer. A visão dos personagens que nós temos é apenas a dele. Então, como saber se está falando a verdade? Como saber se essas personagens são realmente dessa forma? Mas nós temos, então, o ponto de vista da Lenur, que é a escritora do livro, e também é uma escritora realmente de romances, né? Quando falo romance, não falo de romances românticos, e sim romance como gênero narrativo. E ela é uma escritora que está escrevendo a história de vida dela e focando aqui na relação dela com a Lila, que é uma grande amiga dela e que no início do livro vai desaparecer. Então ela recebe uma ligação do filho da Lila, o Rino, falando, olha, minha mãe desapareceu e nós não sabemos onde encontrá-la. E aí a Lenur decide nos contar essa história. Elas cresceram então num bairro violento de Nápoles, na Itália,
por isso tetralogia napolitana. E elas sempre tiveram suas diferenças. A Lenu era uma menina mais limpinha, mais engomadinha, vamos dizer assim, era a nerd da sala, e a Lila, ela era mais uma menina mais, o que chamam de menina moleque, vamos dizer assim. Ela era mais sujinha, não se importava tanto com aquilo, com a questão do estudo. E as duas famílias aqui, né, elas têm o seu grau de violência. Dentro da família da Lenu, temos uma mãe que perturba muito a mente dos filhos, né, uma violência mais psicológica. E na família da Lila, uma violência tanto psicológica quanto física, né? Tem uma cena aqui que ela é jogada da janela pelo pai dela, se não me engano. Então eles crescem nesse bairro que é dominado por mafiosos. Tem o dono da charcutaria, da confeitaria, e assim eles vão dominando aquele mundo ali. E nós vamos ver a ascensão dessas meninas e como que o estudo vai ser muito importante, vai fazer diferença. Como que isso vai marcar a vida da Lila e da Lenu de maneira diferente. Elas ascendem de maneiras diferentes. Então aqui tem essa questão, mas a relação delas. A Lenu, ela mostra ter uma inveja muito grande da Lila, porque a Lila, ela não precisa de muito para ser boa. Logo que ela começa a estudar, ela se destaca, enquanto que, ao mesmo tempo, ela mostra um lado vilanesco da Lila, que parece arrastar tudo, e tudo para ser o centro das atenções, porém nós só temos o ponto de vista da Lenu, mas ela sempre traz a Lila como uma personagem muito idealizada, como uma personagem que consegue tudo que quer e manipular todo mundo, inclusive a própria Lenu. E nós vamos conhecendo ao longo desses livros toda a infância e adolescência e juventude, fase adulta e até mesmo a fase idosa delas. Então, assim, o que eu gosto da escrita da Helena Ferrante é que é uma escrita poética muito bonita, muitas vezes crua. Ela vai retratar dentro desse pano de fundo histórico aqui, de um pós-guerra. Muita gente fala que esse livro aqui é arrastado, e é nesse livro que as pessoas costumam desistir da série. Talvez para as pessoas que gostem de grandes acontecimentos, esse livro não vai funcionar. Eu acho que o sucesso dessa série com você vai depender muito o tipo de escrita que você gosta. Se você é uma pessoa que valoriza mais a narrativa do que os acontecimentos em si, e também a conexão com as personagens da Helena Ferrante. A Helena Ferrante, ela não escreve personagens bonzinhos, unidimensionais. As personagens dela são muito cruas, no sentido de que elas não são boas nem ruins. A Lenu é uma protagonista que o tempo todo demonstra sentir inveja, demonstra sentimentos ruins, desejos bons e ruins o tempo todo. Então, se você se incomoda com esse tipo de protagonista, como muita gente acha a Lenu chata, e também, assim como a Lenu idealiza muito a Lila, talvez você não goste desse livro. Eu gosto muito da Lenu, acho ela uma personagem excelente, inclusive prefiro ela do que a Lila. A Lila é o tipo de personagem que me parece muito mais irritante, justamente porque eu não costumo gostar de personagens que são muito idealizados. Mas aí, se a Lila era assim ou não realmente, não sabemos, porque temos apenas o ponto de vista da Lenu. E engraçado, né? Porque, como eu disse, as pessoas costumam abandonar a série nesse primeiro livro, se não gostam. Mas esse é o meu preferido da série. Os dois primeiros, na verdade, o Amiga Genial e História de um Novo Sobrenome, são os meus dois favoritos. Depois, na ordem, vem o último, que foi a História da Menina Perdida. E o que eu menos gosto é a História de Quem Foge e Quem Fica. Eu me perco nos nomes dos livros. Esse aqui é o que eu menos gosto, porque ele é o que mais foca na parte política, né? A Helena Ferrante é uma pessoa de esquerda, então ela vai trazer a ideologia dela nos livros, não de forma, como é que eu posso dizer assim, que vai se tornar intragável ler se você não concorda com as opiniões dela, mas tudo depende do tipo de leitor. Eu não deixo de gostar de um livro porque eu não concordo com a ideologia do autor. Eu consigo separar porque a escrita e a construção narrativa, para mim, são mais importantes do que essas questões.
E eu também gosto de ver pontos de vista diferentes, mas se você é uma pessoa que se incomoda com isso, talvez você não vai gostar de Helena Ferrante. E esse livro específico foca muito nessa questão, porque tanto a Lenu quanto a Lila vão se engajar em lutas aí dentro do socialismo e também do comunismo. Então, esse livro foca mais nisso. Agora eu vou comentar, para quem já leu a série, baseado nas minhas memórias, que fazem, já que eu comecei a ler há 5 anos atrás, cada um dos livros individualmente. Então, como eu disse, a Amiga Genial vai contar a infância delas. E eu gosto muito desse livro, porque ele foi o que mais me pegou, assim. Eu acho que muitas coisas que se passaram nesse livro tiveram identificação muito pessoal comigo. Óbvio que eu não preciso me identificar pessoalmente com o livro para gostar. Mas eu sinto que nós, leitores, quando a gente pode sentir o que nós vivemos nos livros, acaba que esse livro conquista mais a gente. Então eu gosto bastante desse livro, onde a Lila e a Lenu vão se conectar muito com a literatura e são citados vários clássicos aqui, e que você vê que de alguma maneira os acontecimentos desses clássicos acontecem também aqui na história de uma certa forma. E elas se conectam muito com o livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que é um clássico, inclusive, que eu não tenho muita vontade de ler, porque eu acho que eu não vou gostar, mas é o livro que faz com que a Lila e a Lenu se conectem muito quando são crianças. Você vê elas lendo vários outros livros, e a Lila, ela é aquele tipo de pessoa que tem uma facilidade enorme para ser inteligente, para aprender as coisas, mas ao mesmo tempo ela quer fingir que não, essas coisas não são tão importantes, eu não gosto tanto disso, eu não valorizo. Ela quer fingir que a intelectualidade não é importante, mas na verdade ela gosta disso. Só que ela quer reprimir porque ela não tem a oportunidade de estudar, que nem a Lenu tem. A Lenu, ela vai ascender na vida através dos estudos, e a gente vai ver isso durante toda a série. Enquanto que a Lila não, ela ascende de outra forma, apesar de ser muito talentosa, mas não tinha o investimento que ela merecia. Então, nós vamos ver isso também. Sem falar, né, que nós conhecemos aqui o Nino, que é esse personagem que também vai estar durante toda a série enchendo o saco, que é aquele famoso esquerdomacho que banca o... como é que eu posso dizer assim? Aquele cara que escreve desculpa por ser homem, mas no final é um cafajeste e trai as mulheres e trata as mulheres como lixo e faz com que elas se sintam mal, e no final ele que é a pior pessoa do mundo. Enfim, é um personagem insuportável. Ele e o pai dele conseguem assim ser personagens intragáveis ao longo da obra. Nós entendemos muito, né, da dinâmica do bairro com o Solara, que também o Dom Aquile, que é outra pessoa aqui importante, que já está no início. Temos também Lila jogando a boneca de Helena, a famosa Tina, na casa do Dom Aquile, que depois vai ser importante lá no 4º livro. Esse livro aqui marcou demais. Ele segue sendo meu preferido da série. E com certeza um dia eu irei ler a tetralogia napolitana e quero aquelas novas capas que tem muito mais a ver com a série. Mas eu não vou me livrar dessas edições porque tá nessa situação, né? Eu marquei muita coisa da primeira vez que eu li. História do novo sobrenome. Nós temos Helena já adolescente, tendo as suas primeiras experiências. Inclusive temos a primeira vez da Lenu aqui, que é muito triste. Eu particularmente acho muito triste a primeira vez dela. E da Lila também, cara, a Lila é simplesmente violentada pelo seu próprio marido na lua de mel. É uma das cenas mais tristes que eu li na tetralogia napolitana, não tem como esquecer. Eu esqueci de falar que nesse livro nós descobrimos que a amiga genial, na verdade, é a Lenu, né? Que parece o tempo todo, durante o livro, que vai ser a Lila, mas na verdade no final é a Lenu, que a Lila chama ela de a amiga genial. No final do livro a gente também acaba com o casamento da Lila, né? A Lila passa de ser aquela animalzinho selvagem e se torna uma dama casada com o Stefano, né? Se eu não me engano, que é o filho do Dom Aquile. Então nós temos também essa mudança das personagens. E aí aqui, como eu disse, temos a cena da lua de mel da Lila, que ela é abusada pelo próprio marido. E temos também a Lenu tendo a sua primeira experiência durante uma viagem que eles fazem para Ischia, algo assim. Ela, a Lila, é casada com seu marido e a Lenu vai com ela, e lá eles encontram o Nino, que é o personagem que estava no bairro, aqui na vizinhança, no início do livro,
e o grande amor da Lenur, né, desde a sua infância. E a Lenur acaba perdendo a virgindade com o pai do Nino, numa das cenas mais horríveis, assim, se eu não me engano, na praia. Muito triste a forma que isso acontece aqui. E a Lenur também aqui, ela vai ter a oportunidade de ir para um colégio e ascender nos estudos. E, se eu não me engano, é nesse livro também que ela conhece o futuro marido dela, né, que é o Pietro. E então, assim, aqui nós também começamos a ver uma crescente das ideologias delas que já começam a se desenvolver no primeiro livro. Então, História do Novo Sobrenome é o meu segundo livro favorito. Eu acho que eu só não dei 5 estrelas para esse livro, porque eu acho muito inverossímil o fato da Lenur saber tanto sobre a vida da Lila, porque tudo que a gente tem sobre a Lila é narrado por ela, como se ela soubesse, acho que por meio de cartas, ou porque os outros falavam, e é com tanto detalhe que me parece muito inverossímil. Mas esses dois são meus 2 livros favoritos, tanto porque eu gosto mais das histórias dos dois, quanto por identificação pessoal mesmo. Então eu gosto bastante desses dois. Esse, como eu falei pra vocês, é o que eu menos gosto. Aqui nós temos uma ideologia política muito grande nesse livro. Nós vamos ver a Lenur no seu casamento e sofrendo bastante com isso, o nascimento das 2 filhinhas dela, que é a Elsa e a Dedê. E como a Lenur tem rejeição com esse papel de mãe, de esposa, crescente de problemas no casamento dela. E ela também se reencontra com o Nino nesse livro, né? E aqui eles engatam um caso. E a Lenur finalmente vai realizar o sonho de se envolver com o Nino, né? Que ela é a grande paixão dela desde a infância. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o Nino quase teve um filho com a Lila, né? Porque eles tiveram um caso durante aquela viagem lá que acontece nesse livro aqui. Não, nesse não. Nesse, eles tiveram um caso em que a Lila engravidou e todo mundo achava que era do Nino, mas na verdade era do marido dela mesmo. E eles tiveram um grande amor, mas acabaram rompendo. E aqui a gente vai ter a Lenur tendo um caso com o Nino, com esse esquerdomacho insuportável, e traindo o marido dela, basicamente abandonando o marido dela para ficar com o Nino. É bem triste. A Lenur só dá mancada nesse livro aqui. Nós vamos conhecer, inclusive, um filho do Nino que ele jogou por aí no mundo, porque aparentemente ele gosta de fazer filhos e largar por aí. E isso vai ficar ainda mais claro nesse livro, que é a história da menina perdida, onde nós vamos ter a Lenur e o Nino se estabelecendo cada vez mais como amantes, e ela larga de vez o Pietro, apesar de toda a objeção da família dela e da dificuldade que as filhas dela têm nisso. Nós vamos ver a Lenur como uma mãe muito negligente, largando as filhas para viver altas aventuras com o Nino, o que é bem ridículo, na minha opinião. São cenas assim muito revoltantes, porque você percebe que o Nino é um traidor, que ele é insuportável, que ele faz ela se tratar como um capacho, né? Porque chegou um momento que a Lenur aceita viver com o Nino, ele tendo a esposa dele sabe dela, ela sabe da esposa dele, e eles ficam nessa situação ridícula, onde ele não deixa de ser casado, porque a esposa é rica, mas ao mesmo tempo continua com a Lenur. E aí chega um momento que as filhas acabam tendo que ir morar com eles. Eles voltam para Nápoles, né? Porque a Lenur tinha saído de Nápoles, ela morava acho que era em Florença com o marido. E aqui nós vamos ter a Lenur indo morar novamente em Nápoles com o Nino. E é muito triste até chegar ao ponto, né, que isso, ela engravida do Nino, ela tem uma filhinha dele, que ele tem uma rejeição pela filha, e até o momento que a Lenur cai a ficha, né, que é quando ela pega ele traindo ela com a empregada na própria casa deles, e ela descobre, né, que ele tinha vários casos, que ele inclusive tentou voltar com a Lila. Esse é um livro também onde a gente vê a Lila e a Lenur se reaproximando muito, porque nesse livro aqui elas ficaram muito afastadas depois que a Lenur casou. A Lila sofreu muito também nesse livro aqui, porque aqui ela tem que trabalhar numa fábrica lá de péssimas condições. Ela fica muito pobre depois que ela se separa do Stefano. E nós vemos a Lila começando a construir um império de tecnologia no bairro com o Enzo,
que se torna o futuro marido dela. Nossa, gente, é tanto acontecimento, eu vou falando uma coisa, eu vou lembrando, né, da situação. Mas o Enzo é um personagem que aparece aqui, que era amigo de infância deles, e que depois vira o futuro parceiro da Lila, depois que ela se separa do marido dela. E é uma loucura, é uma loucura. Eu esqueci de citar outro ponto importante, né, que a Lenu é escritora, então nós vamos acompanhar as primeiras publicações dela e a ascensão dela como romancista mesmo. Acredito que o Nino ter entrado na vida dela é uma coisa que ela nota aqui, tem muito a ver com isso também, por ela ter começado a ficar famosa como escritora. Porque o Nino, ele é essa pessoa conveniente que se relaciona com alguém se essa pessoa tiver algo para oferecer para ele. O Nino é a velha pessoa que não ama ninguém, mas quer ser amado por todo mundo, né? Então, ele é esse tipo de cara. E é um personagem, assim, detestável. Acho muito difícil que tenha alguém que leu a tetralogia napolitana e não ache o Nino detestável. É um homem, assim, que ninguém quer encontrar e nem se apaixonar, porque realmente é terrível. Então, nós vemos também nesse livro a Lenu sendo vítima das suas próprias ideias progressistas. Ela vai sofrer muito com as filhas dela e com a libertinagem, porque, na minha opinião, é a libertinagem que as filhas vão viver aqui. Chega uma situação em que a Dedê, que é uma das filhas da Lenu, se apaixona pelo filho da Lila, que é o Rino. Só que aí, basicamente, a irmã, que é a Elsa, a irmã mais nova, que só tinha 15 anos, faz o Rino se apaixonar por ela, rouba o namoradinho da irmã. E é uma situação, assim, ridícula. E eles ficam lá na casa da Lenu, fazendo altas coisas. E a Lenu, tipo assim, eu não posso falar nada, porque eu errei muito, porque eu acho que isso é liberdade, tipo assim, é bem ridículo essas cenas. E aí o livro acaba basicamente com a Lenu sendo uma escritora de sucesso, quando ela escreve sobre a filha da Lila, que desapareceu, né? Porque a Lila tem a história da menina perdida, porque a filha da Lila, chamada Tina, que era o nome da boneca que a Lenu perde no primeiro livro. E aí a Lenu faz um livro sobre a Tina, e é esse livro que faz com que ela se reerga, vamos dizer assim, e a Lila fica com muita raiva dela, para de falar com ela por causa disso. E a última coisa que a gente tem é uma boneca, que é a boneca, se eu não me engano, que é a Tina, que a Lila deixa na porta da Lenu. Acho que é algo desse tipo. É como se ela dissesse assim, eu tô viva, eu tô bem. E assim acaba o livro. Cara, acompanhar a dor da Lila nesse livro é assim, um negócio de louco, porque imagino que para os pais que perderam seus filhos por desaparecimento, como é o caso da filha da Lila, que some, ninguém entende como essa menina some, é muito pior do que a morte, porque você não sabe se o seu filho tá morto, se o seu filho tá sofrendo abuso, você não sabe. É desesperador. A Lila, ela vira outra pessoa depois que a filhinha dela desaparece. É muito triste acompanhar o definhamento dessa personagem. É horrível, de verdade, assim. E nós temos, então, a tetralogia napolitana e a minha experiência com esses livros, que foi excelente. Eu, com certeza, relerei no futuro. E eu acho que tudo que eu falei sobre esses livros só vai fazer sentido pra quem já leu, porque eu sei que eu me embolei toda na hora de explicar. E é isso, pessoal. Fica aí a indicação pra quem gosta de livros com construções de personagem excelentes. É isso, não tenho o que falar. Você não vai encontrar aqui, talvez, desfechos tão mirabolantes, mas a Helena Ferrante sabe construir personagens muito bem, e é isso que me faz gostar tanto dela. Dela eu já li a tetralogia napolitana, 4 livros. Um Amor Incômodo, 5 livros. É A Filha Perdida, 6 livros. Faltando para eu ler dela qual aquele do casamento? Dias de Abandono. E também tem aquele dos adultos, A Vida Mentirosa dos Adultos. Esse eu acho que é o que eu mais quero ler. Também o livro infantil dela, e tem o Franco Malho, que eu acho que é um livro de entrevistas dela, que eu tenho aqui. E tem outro também de entrevistas dela. Então é isso que falta eu ler, da Helena Ferrante. Então eu já li 5 livros dela.
E sem dúvida é uma das minhas autoras favoritas. Depois de 5 livros dá pra dizer isso, né? Eu tô pensando sinceramente em assistir a série A Amiga Genial da HBO. Eu assisti os primeiros episódios há uns anos atrás, quando eu li A Amiga Genial. Mas eu quero assistir a série toda, principalmente quando eu sentir mais falta, assim, da tetralogia. E falam muito bem da série, o que eu assisti também era bem fiel ao livro. Então já fica a recomendação da série, se alguém não quiser ler os livros, mas quer conhecer a história. E eu também, tipo assim, eu queria ler coisas que me lembrassem pouco a Helena Ferrante. Aí eu queria ler aquela Alba, alguma coisa. Tem outros livros que eu comprei por indicação da Helena Ferrante. E eu esqueci de falar o principal, que a Helena Ferrante é um pseudônimo de uma pessoa que ninguém sabe quem é, se é homem ou se é mulher. Eu acredito que seja mulher. Mas as pessoas têm uma teoria de que é a mulher do Dominique Starnone, que acho que era Anitta Raja, alguma coisa assim o nome dela. Então, assim, ninguém sabe quem é a Helena Ferrante até hoje. Confesso que ler esse livro depois da morte do meu avô também foi meio que um conforto voltar para o universo que eu gosto muito. Porque o meu avô morreu dia 19 de maio. E não tem nem 2 semanas, né? E eu li esse livro durante os dias de luto. E eu li outro livro também, que foi muito reconfortante pra mim. Mas foi importante, sabe? A literatura me ajudou a passar por esse processo de luto. Divagações. Gente, eu tava vendo aqui que esses meus 2 primeiros livros, eles estão mais amarelados e oxidados. E eu vi que eles 2 têm o mesmo tipo de papel, que é um tal de papel Norbright. Já o quarto e o terceiro estão novinhos, e os 4 foram comprados no mesmo ano. E esse aqui é papel pólen, então o papel pólen realmente tem uma durabilidade muito maior. Pena que o papel pólen não está sendo mais usado, é um papel mais acidentado, eu não sei qual é a durabilidade dele ainda. Veremos nos próximos anos. Por fim, eu queria falar que eu tenho interesse em ler os livros de crítica literária sobre a Helena Ferrante, a tetralogia também. E vou botar foto aqui pra vocês. E tchau, fiquem com Deus.